Olá, seja muito bem-vindo ao nosso CryptoCast aqui da BMC News, o programa em que a gente fala sobre investimentos no mundo das criptomoedas, né, os criptoativos, memecoins, Bitcoin, Ethereum, tudo mais. Então chega mais aqui, você que não entende nada quando seu neto falou na mesa do Natal que comprou Bitcoin, que agora tem uma Lamborghini, e você fala, meu Deus, eu preciso disso. Ou o seu filho que pode ter colocado tudo em uma memecoin horrorosa e despencou e faliu. Também pode acontecer. Você chega então aqui no CryptoCast, que aqui é o lugar para todo investidor de cripto. A BMC é a casa do investidor de cripto na TV brasileira. E hoje aqui eu tô com meu grande amigo Luiz Pedro Andrade, da North Research. Seja muito bem-vindo novamente. Pô, sempre um prazerzaço estar aqui com você, com o pessoal da BMC. Sempre a audiência pra lá de qualificada. Eu brinco que toda vez que eu venho pra cá, eu saio da audiência e venho gravar. Que eu tô sempre assistindo também. Então, prazerzaço estar aqui com você e com todo o pessoal. Cara, você sabe que existe uma curiosidade pro público de casa. O Luiz Pedro estava no piloto do CryptoCast. Verdade. Porque era Crypto News. Era Crypto News, verdade. Era Crypto News, a gente ia fazer um programa lá. E aí, a grande questão é, por que você ainda me aguenta, cara? Eu ainda te vivo te enchendo o saco. São muitos anos de amizade, né? Nossa senhora, cara, pelo amor de Deus, nem eu me aguento tanto tempo assim. O amor pelas criptos fala mais alto. Pois é, e pelo Boston Celtics e tudo mais. A gente vai falar sobre muita coisa no programa de hoje. É isso. Mas vamos começar sobre cripto, cara, sobre o mercado neste momento. Bitcoin tá beirando a casa dos $90 mil. É claro, esse programa aqui ele é gravado, então vai mudar muita coisa, pode ser que mude muita coisa daqui, enfim, um tempo, mas neste momento a gente está falando de um cripto no patamar de $90 mil, numa bull run aí que não necessariamente atingiu seu auge. E aí eu quero entender sua opinião sobre esse patamar de Bitcoin, porque é um Bitcoin que algumas semanas atrás a gente viu quedas expressivas na cripto. Então, 2 semanas tá no bull, 2 semanas do nada não presta mais, 2 semanas melhora. Cara, não sei se você lembra da semana de carnaval, cara. A época do carnaval não ali. Lembro nada da semana de carnaval, além do álcool que eu coloquei pra dentro. Não bebam, crianças, ou se beberem, não dirijam. E aí? Beba com moderação. Beba com moderação. Promessa com álcool até o final do ano, então eu passei o carnaval sóbrio e me arrependo, porque a emoção ali a emoção do mercado cripto não tem nada a ver com carnaval, né? Dos Estados Unidos, da Europa, do mundo inteiro o mercado cripto. Nenhum desses lugares tem carnaval, então não tem nada a ver, mas assim, parece que o mercado cripto entrou num clima de carnaval, onde um dia subia 8%, no outro dia vinha ressaca, caía 10%, aí no dia já tava animado de novo pro bloquinho, subia mais 10%. Aí pega isolação, aí já não dá legal. Aí bebe uma bebida que não era muito legal. Foi sossegar na quarta-feira de cinzas ali, mas essa época teve uma volatilidade muito grande e trouxe muita dubiedade, né, pro mercado era o fim da bull run, não tava final de festa, tocando evidências, ou ainda tinha festa para acontecer. Verdade. Então, assim, é muito o preço do Bitcoin aliado à oportunidade só é a resposta mais individual que existe, né? Assim, se você tem paciência pro longo prazo, você aguenta aí 1, 2, 3 anos, você confia nessa tese? Caso sim para essas respostas, cara, Bitcoin é abaixo de 100 mil e com dólar abaixo de 6, para mim é uma baita oportunidade. Eu acho que a longo prazo é uma pechincha. Eu compro Bitcoin, tenho compra de Bitcoin a todo preço que você quiser, a partir dos $800. Amarguei compra aos 64 mil no último ciclo, fiquei 3 anos vendo o dinheiro que eu tinha investido diminuir, mas o meu preço médio está sempre ali, porque eu sempre estou comprando, cara. É um ativo que eu gosto de acumular pensando no longo prazo. Para 90% das criptos, mais de 90% das criptos, isso não funciona. Mas para o Bitcoin, eu acho que essa é a melhor filosofia. Por que não funciona para as outras criptos? O mercado é muito cíclico, né? O mercado de cripto ele é muito cíclico em termos de narrativas e de cash flow. Então, se a gente pega os ciclos de alta, o que foge do Bitcoin, que sai do Bitcoin para as altcoins, sempre tem algum destaque maior, né? Se a gente pega ali 2022, por exemplo, 2021, aquele fim daquele ciclo de alta, foi quando a gente viu o surgimento das famosas NFTs, acho que todo mundo deve lembrar. Justin Bieber lançou um NFT, Neymar lançou um NFT. Madonna, todo mundo comprando macaquinho digital. Pois é. E foi uma grande bolha, junto com os jogos de cripto que surgiram naquela época, era um monte de pirâmide, tudo quebrou. E esse ciclo foi o ciclo das memecoins, né? Agora de 2024, começo de 2025, foi o ciclo das memecoins. Começou com a Pump for Fun, né? Uma plataforma que você consegue criar uma memecoin
sem conhecimento nenhum de programação, sem nenhum conhecimento de economia, de nada, você consegue criar uma moeda do zero ali em 30, 40 segundos. Então isso trouxe um fluxo gigantesco para a Solana, que é onde são criadas as meme coins, grande parte das meme coins. E final de 2024, começo de 2025 ficou marcado pelas meme coins presidenciais, né? uma grande piada de mau gosto que eu nunca pensei que eu fosse falar sobre meme coins presidenciais rug pull, né? Que é aquele, quando o cara cria, é uma famosa piramidona, né? O cara cria a pirâmide, cria meme coin ali, espera a galera investir e puxa o tapete, né? Ou seja, ele vende mais caro na cabeça de todo mundo. Total. A gente viu o Trump fazer isso, o Milley desavisado promovendo um projeto desse, ou desavisado, ou mal intencionado, sabe-se lá. Mas a do Trump atingiu bilhões de dólares. O Milley fez uma besteira absurda, inacreditável, né? Chega a ser maluco quando a gente para analisar o fundamento do Bitcoin. Bitcoin, criptos no geral, a gente tá nesse mercado há mais tempo do que eu. Mas eu acho que entrei nesse mercado aqui em 2017, 2018. Em teoria, criptos, no seu fundamento lá inicial, eram para ser contra governos. Perfeito. Essa era a lógica. Porque, né? Não gostamos de donos de coisas falando, impactando o preço de alguma coisa e tudo mais. Por isso, inclusive, que o Satoshi Nakamoto, a gente não sabe até quem são, se é uma mulher, se é um cara, enfim. Se é uma galera, né? Se é uma galera, se é uma empresa, se não é, tudo mais. Porque é um negócio extremamente complexo para alguém ter pensado sozinho. Enfim, isso rende totalmente outro programa sobre quem é o Satoshi. Total. A gente faz um programa estilo Sherlock Holmes aqui. Só que aí, você teve uma mudança nesse fundamento, né? A gente tá em 2025. Ou seja, 7 anos desde que eu falei, assim, Bitcoin tá no mercado de 2011, né? 2011 que foi a... 2009 que foi a criação e tudo mais. Você acha que tem um problema na tese de investimento, no fundamento de criptomoeda, a partir do momento que a gente não fala de ser algo antissistema, mas o sistema utiliza a criptomoeda para se autopromover? Eu acho que o sistema começou a usar começou a usar o Bitcoin mais especificamente como uma proteção contra si mesmo. Eu acho que assim, o sistema fiduciário está cada vez mais próximo do seu fim, ou próximo de uma crise muito grande, né? Todos os países estão altamente endividados, todos os países estão... todas as economias fortes, né? Não vou falar de países porque a gente tem a União Europeia, mas todas as economias fortes, as moedas fortes, tem por trás um sistema ultra endividado, numa bola de neve que está ficando grande demais para se dissolver e não virar uma avalanche. Então acredito que muitos desses governos estão usando o Bitcoin como uma proteção contra si mesmos. Os Estados Unidos estão comprando o Bitcoin como um seguro de crise, que o seguro de crise mundial era ouro e dólar. Agora o emissor do dólar tá falando, cara, eu vou comprar outras 2 paradas para me proteger da minha moeda, de mim mesmo, da situação que o meu país está. Então, eu acho que assim, o Bitcoin se tornou uma reserva antissistema para o próprio sistema, né? Eu acho que os Estados Unidos adotando o Bitcoin como uma forma de proteção, uma reserva de proteção, força outros países a fazerem o mesmo movimento, né? Força uma China que já desproibiu o Bitcoin em final de 2024, começo de 2025, a adotar uma reserva. A própria União Europeia, a Rússia, todo mundo que tem algum tipo de vínculo econômico, seja como parceiro, seja como rival econômico dos Estados Unidos, é compelido a ter também uma reserva em Bitcoin, seja em 2025, seja daqui 4, 5 anos. A gente não tem timeline para essas coisas, mas eu acho que se torna cada vez mais necessário, da mesma forma que todos os países têm reservas em ouro, tem uma reserva também em Bitcoin. Isso impacta muito na oferta de Bitcoin, né, na oferta circulante de Bitcoin. Porque é um produto, né, um ativo que é escasso por definição. Então, a gente tem uma quantidade limitada de bitcoins a serem criados, já criados. A gente tem uma emissão pré-programada extremamente escassa. A gente está falando de um ativo que é divisível até a 8ª casa decimal. Então, o valor dele varia de acordo com a oferta e a demanda, né? A oferta é estável, a demanda crescendo e tendo uma oferta circulante cada vez menor retida,
né, em grandes fundos, em países, em grandes empresas comprando Bitcoin, a tendência do ativo vai se valorizar no longo prazo. Então, assim, pensando na tese de Bitcoin, eu acho que ela não segue inalterada e acho que segue reforçada pelo rival sistêmico do Bitcoin, que é o próprio sistema, os próprios países. É muito louco, né? Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando sobre meme coins de presidentes, o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muito ligeiro, criou uma meme coin para apoiadores dele, né, apoiadores do Donald Trump, para eles comprarem, então, antes dele ser eleito presidente dos Estados Unidos. Isso foi questão de dias. 3 dias antes. 3 dias antes. O que no regulamento, em teoria, isso não é manipulação de mercado de um órgão, de algum cargo oficial, porque ele não tinha um cargo oficial no dia que ele fez isso. Muito ligeiro. Donald Trump, ele sabe jogar com as regras e isso é inegável. Milei, por sua vez, fez besteira, porque ele já como presidente da Argentina, publicou no seu Twitter uma indicação de um projeto de cripto, falando da Libra, que era o nome da cripto, falando para as pessoas irem lá e comprar e apoiar no projeto e tudo mais. Só que, dentro da Libra, você teve o famoso pump and dump. Então, muita gente entrou, o preço inflou, e quem realmente tinha poder dentro dessa cripto, ou seja, os donos, venderam, e aí quem comprou quebrou. E aí isso teve alguns problemas, não só na Argentina, mas também nos Estados Unidos, porque muitos apoiadores do Milei também são apoiadores do Trump, ou seja, são apoiadores lá dos Estados Unidos que compraram essa cripto e também quebraram. E aí o FBI entrou nessa história de investigação e tudo mais. E aí vem a grande questão. Tem que se determinar algum tipo de limite para quem tem cargos oficiais, de como é que eles vão entrar no investimento de cripto, igual você tem em relação ao investimento acionário. O Milei não ia falar, gente, comprem ação da Vale, do Brasil. Né? Então, no Mercado Livre, por exemplo. Tem que ser proibido, né? Acho que tem que ser proibido da mesma forma que, sei lá, eu pego no meu microespaço, assim. Dentro da Nord, por exemplo, a gente tem a analista de ação. Eles são proibidos de comprar ação antes da recomendação, ou seja, se beneficiar de uma recomendação que ele está dando. Para cripto eu não tenho essa proibição porque, cara, é um mercado global, se recomendar uma compra de um ativo não vai mudar a cotação, né? Não vai mudar a cotação do ativo, nem do dólar, nem de nada, né? Então, eu acho que assim, pensando num cara que tem um poder de manipulação muito grande e tem um cargo muito relevante, tem que ser proibido, cara. Não tem que ter um vínculo dele com a moeda nova, algo que ele possa se beneficiar e promover, sabendo da influência, né? Isso, na definição, é tráfico de influência, né? Se for para pensar. Então, ou uso de poder, né? Então, eu acho que tem que ser proibido total. E, assim, passível de impeachment mesmo e de investigação. Não tô promovendo o impeachment do Milei, até porque eu não tenho poder sobre isso e acho que assim... Você está. Agora tem milhões de manifestantes em Buenos Aires que estão lá falando, o Pedro falou e ele vai ser o novo presidente da Argentina. Pegar o corte. E acabou, cara. Tá lá, já se lascou. Desculpa, já Milei. Eu te derrubei. Pô, gente, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com muito mais CryptoCast aqui na BMC. Fique por aí. Bem-vindo de volta ao nosso CryptoCast aqui da BMC, é um papo muito bacana com meu amigo, meu irmão Luiz Pedro, lá da Nord. Luizão, a gente estava falando sobre a questão, né, dos líderes globais se metendo com criptomoedas e tudo mais, essa questão das reservas e tal. E a gente vê um movimento expandindo agora essa conversa para empresas que estão comprando Bitcoin. Então você teve a Melius agora que comprou Bitcoin, foi a primeira empresa listada em bolsa, inclusive, a investir parte do seu capital publicamente em Bitcoin. O que você acha desse tipo de movimento? Você acha que é importante para o mercado? Para o próprio Brasil, que tem uma dificuldade tremenda com expansão tecnológica assim, no seu geral de mercado, né? A gente não tem uma Nasdaq igual existe lá fora. Você acha que é importante as empresas terem essa noção sobre o Bitcoin? Cara, eu acho que é fundamental. Acho que qualquer empresa aqui no Brasil tem que pensar em ter parte do seu caixa dolarizado ou atrelado a outra moeda. Assim, eu sou muito bearish com real e com Brasil. Bearish. Muito, esse termo. Também conhecido como pessimista. Exato. Mas eu sou muito pessimista com o Brasil, com o real.
de certa forma. Então, assim, eu acho fundamental. O Bitcoin é um ativo dolarizado e que tem características que são muito positivas pensando a longo prazo. A Melius fala que fez isso pensando a longo prazo, vai criar uma divisão de Bitcoin, né, dentro da empresa, nas palavras deles, para entender esse fluxo de mercado e entender bons momentos de compra. Então, pensando em aumentar esse percentual, muito em linha com o que é o pensamento do Michael Saylor lá da Strategy, né? De ter boa parte do caixa em Bitcoin e isso se tornar um chamariz para ação, para o próprio ativo dele, né, e para o preço e para a saúde da empresa. Eu acho que pensando a longo prazo, pensando que a gente está no Brasil, é muito importante, né? O próprio Banco do Brasil é um dos maiores detentores do ETF de Bitcoin da BlackRock, né? Então isso mostra que, assim, não é o Itaú que era contra Bitcoin ali em 2017, 2018, fechava conta de corretora de cripto. Agora é o maior promotor de criptoativos, fundos de cripto, tem como você investir em Bitcoin de certa forma indiretamente via a plataforma do Itaú, e todos os bancos estão fazendo essa movimentação, né? Então a tendência é cada vez maior a gente ter mais empresas adotando o Bitcoin como caixa, né? Isso para o investidor é sempre positivo, né? E para a empresa tende a ser positivo também no longo prazo. Pois é, né? E você disse muito bem, né? Os bancos mesmo estão indo por essa área e tal. E aí, fazendo um retrospecto dos medos que a gente tinha do mercado cripto e agora das certezas que a gente tem. Bitcoin a gente não fala mais que pode quebrar, né? Muito difícil. Não tem como o Bitcoin quebrar. Não tem como, é difícil, mas é muito difícil. Pô, mas aí se quebrar, quebra meio mundo também, porque tá todo mundo com o Bitcoin. É, aquele negócio, né? Se quebrar, vai ter muita coisa importante quebrando antes. Eu acho que tem que ter, sim, uma certa preocupação com o avanço da computação quântica e como isso pode afetar a segurança da mineração e estar um passo adiante da computação quântica se tornar algo mais acessível, né? Então o Bitcoin já tem que ser resistente à computação quântica desde já. E como é que ele faz, assim, indo pro papo de nerd mesmo aqui, como é que você protege um negócio que foi criado por alguém que você nem sabe quem foi que criou e tudo mais? Você consegue mudar coisas no Bitcoin tendo maioria, né? Ou seja, tendo mais de 50% do poder computacional, das pessoas votantes ali, dos nós, acatando uma decisão, uma mudança. É assim que se tem atualizações no Bitcoin, melhorias, e é assim que seria uma possível melhoria, por exemplo, na mudança de um algoritmo de chaves de Bitcoin, de geração de chaves de Bitcoin para ser resistente à computação quântica, né? Mudar, sair do SHA-265, que é hoje o algoritmo usado tanto para criptografia de chaves, né, dos endereços ali. Estamos muito nerd, esse papo tá muito nerd. Mas assim, pode ir pro nerd. A gente tá falando assim, no mesmo nível de conversa da gente entrar no detalhe de como funciona o cartão de crédito. É para esse rumo que a gente está indo aqui com o Bitcoin. Vamos nessa. Mas assim, você mudar o algoritmo, né, a tecnologia, a lógica ali que se cria, as chaves de Bitcoin, ou seja, o endereço, os seus acessos à blockchain e a validação de transações, mudar também esse algoritmo, tendo uma votação, tendo maioria e seguindo esse caminho, um hard fork, né, que a gente diz, uma nova blockchain subdividindo da blockchain original e todo mundo seguindo esse caminho, continuando minerando, validando transações e realizando transações através daquela blockchain. É o meio de se proteger, por exemplo, da computação quântica, né? Mudando a tecnologia ali na base mesmo de como é feito a criação de chaves e a validação de transações. Não é um processo simples, mas é um processo factível e, de certa forma, até rápido pro Bitcoin. Já tiveram atualizações mais drásticas do que essa, pensando na história do Bitcoin. Mas aí, por exemplo, você traz um ponto que é muito importante, que é sobre computação quântica e como é que isso pode ser um risco para o próprio Bitcoin. Por que isso é um risco? Tipo, eu sou leigo, eu sou jornalista, não manjo nada de computação. Mas assim, isso, o que eu sei é que você pode hackear dentro da blockchain do Bitcoin se você tiver 50 mais 1 lá de poderio. A computação quântica poderia manipular esse 50 mais 1? Sim, a computação quântica consegue chegar nos 51%, por exemplo, do poder computacional do Bitcoin. Até passar disso.
A grande questão é como que você valida um bloco de transações. Você pega um monte de transação que um monte de pessoas fazem no mundo, coloca ali e pega assim, vou validar esse grupo de transações. Isso é conhecido como bloco, né? Dentro da blockchain, cadeia de blocos, é a tecnologia por trás do Bitcoin, onde se registram as transações. Então você, pegando todas aquelas informações, o algoritmo vai gerar uma equação e você tem que descobrir o resultado dessa equação. Na verdade, são resultados de várias equações de acordo com as informações que estão ali inseridas nesse bloco. Cada vírgula ali que mudar, muda o resultado final. Então você tem que resolver aquela equação, cada minerador tem o seu bloco e a sua equação para resolver. E você resolve isso por tentativa e erro, né? Então você tem que descobrir o hash e tem que tentar vários hashes por segundo. Hoje, você tem uma tecnologia através de máquinas próprias para mineração que fazem trilhões de tentativas na verdade, bilhões de tentativas, centenas de bilhões de tentativas por segundo. Com a computação quântica, você consegue ter um poderio muito maior do que isso. A gente viu lá, por exemplo, o computador quântico do Google lá que... se você resolver uma equação que se todos os computadores do mundo estivessem trabalhando em sincronia para resolver essa equação desde a criação do planeta Terra, ele não conseguiria resolver, e o computador do Google lá resolveu em segundos, minutos, enfim. Então, assim, a gente está falando de uma ordem de grandeza em termos de capacidade computacional muito diferente do que a gente está acostumado hoje. É como se a gente estivesse falando assim de você ali em 1890, o surgimento da energia. A computação quântica, pouco se fala sobre isso, mas é um salto em termos de tecnologia muito maior do que o surgimento da energia, por assim dizer. Mas como é que... Cara, agora esse é um assunto muito bom, computação quântica. Eu não entendo nada disso, porque não se fala sobre isso. Eu passo longe de ser um especialista também. Se um cara de TI estiver ouvindo, eu falava, o que esse cara tá falando, né? Tá tudo bem. Mas eu tô tentando simplificar o máximo possível o assunto. Não, mas assim, cara, o que tem diferente... Assim, eu entendo que é um negócio muito mais avançado. Mas o que tem diferente de um PC comum para um PC quântico? Assim, eu entendo que eu devo estar perguntando o que tem diferença de um Fusca para uma Ferrari. Mas o que é essa diferença? Acho que seria a diferença do Fusca para aquele caça dos Estados Unidos. Sabe aquele da China que eles soltaram agora? Acho que é mais ou menos essa a diferença. Assim, é um chip, uma tecnologia, um chip de microprocessadores ali, nanoprocessadores, que é muito mais avançada do que a gente tem hoje e que consegue mudar totalmente a parametrização assim, de tudo que a gente acha normal fazer com o computador. A gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial e no quanto assim, cresceu a demanda por GPU, por chip, por microprocessador, jogou um holofote gigantesco ali sobre Taiwan, essa guerra do silício ali, né, a barreira de silício, que o Taiwan é o maior produtor de chips e microcondutores do mundo. E aí tem essa guerra entre China, Estados Unidos, Taiwan ali. Pensando num computador quântico, ele conseguiria prover capacidade de processamento superior ao que todos os computadores hoje fazem. Então, assim, somados. Então, a gente está falando de uma ordem de grandeza muito diferente e de uma tecnologia muito diferente no microprocessador. A própria Microsoft conseguiu chegar num chip quântico e lançou isso, de certa forma, como uma tecnologia que eles detêm, que tem um novo estado de matéria, praticamente, dentro do chip. Então, a gente está acostumado com o líquido, sólido, gasoso, os caras conseguiram criar um estado fluido ali, totalmente diferente, para poder criar essa tecnologia de computador quântico e ter um processamento muito maior do que o que a gente está acostumado numa GPU, ou mesmo numa máquina de mineração de Bitcoin, por exemplo, que é um monte de GPUs ligadas em sequência funcionando juntas, né? Então, assim, a gente pensar da ordem de grandeza de uma GPU tradicional, de uma placa de vídeo tradicional, de um computador tradicional que a gente tem em casa. Sei lá, pensa naquele seu amigo que tem o computador mais ferrado do mundo, mais top. Pensar na capacidade de processamento disso para uma máquina focada em minerar Bitcoin já é um salto gigantesco, já é um salto de um Fusca para uma Ferrari, em termos de capacidade de processamento, porque ele tem no computador do seu amigo, que é muito foda, tem
uma GPU muito boa, ou às vezes 2 GPUs muito boas, se o cara for muito rico e muito doido. Numa máquina de minerar Bitcoin, a gente tem centenas de GPUs muito boas ligadas em sequência. Um chip quântico dá baile em tudo isso. Então a gente tá falando assim, cara, o que a gente tá acostumado com o ChatGPT ou com DeepSeek, que já foi uma nova revolução para cima do ChatGPT na inteligência artificial, um computador quântico dá subsídio para algo muito mais forte, para o ChatGPT e o DeepSeek parecerem tecnologias rudimentares comparados com o que isso dá para gerar em termos de processamento, em termos de tentativas por segundo, de processamento, de criação de inteligência, de rede neural, através de um computador quântico. Assim, é um universo que a gente não consegue explorar ainda e está muito além da nossa compreensão. Acho que isso vai ser algo que vai ser jogado na nossa cara pelos grandes do mercado mesmo, Apple, Samsung, Google, Microsoft. A gente vai ver algo que vai mudar assim, totalmente o paradigma da computação tradicional. Caraca. Vamos para um rápido intervalo? Na volta digerir essa conversa. Papo de nerd aqui. Eu preciso levantar, tomar uma água para digerir tudo isso, cara. Daqui a pouco a gente volta. Bem-vindo de volta aqui ao nosso CryptoCast desta semana, um papo muito bacana com o Luiz Pedro da Nord. Luizão, a gente estava tendo um papo muito louco, muito louco, sobre computação quântica. Eu confesso que eu não sei nada do assunto. O que você está me contando agora é como se você tivesse ido até os Homens das Cavernas e falado assim, oi, tudo bem? Então, fogo, legal, fogo, total. Lâmpada, toma. Aí você fala assim, cara, como assim? Eu tava caçando até agora com lança, esperando anoitecer e dormir. Mas assim... E aí minha grande pergunta em relação a tudo isso é por quê? Por que as empresas meio que estão fazendo isso? Tipo... Porque imagino que são milhões e milhões de dólares em pesquisas gastos com isso. Bilhões de dólares. E assim, um poder inacreditável de nerds reunidos e inteligências artificiais reunidas para cada um sair na frente. É uma corrida computacional, tipo, quem tem a melhor tecnologia antes e aí meio que assim, depois a gente vai voltar para nossa cripto, tipo, a gente consegue se proteger desse negócio porque o que você tá me contando parece uma bomba nuclear e eu sou subprefeito de Abaquara, entendeu? Não sei. Você vai tacar em mim ou não. Perfeitamente, então, cara. A gente tá numa corrida tecnológica, acho que há muito tempo. Acho que a corrida espacial ali dos anos 60, anos 70 foi o começo disso e a gente nunca parou, né? Acho que não é uma guerra mais, ou pode se tornar também. Não sei o que vai acontecer quando esse programa estiver indo no ar, né? A gente está num momento bem volátil da geopolítica. Mas a corrida computacional entre empresas é muito grande. E assim, hoje você ter um computador quântico, acima de tudo para uma empresa, é uma potencial economia muito grande, né? Você tem um computador que gera mais poder computacional, consegue dar subsídio para diversas coisas que o seu computador hoje, todos os seus computadores não conseguem. Você consegue criar uma inteligência artificial própria, você que eu digo assim, você Microsoft, você Google, você Samsung, você não bem, eu. Não você pessoa física. Não eu que chego lá no ChatGPT e falo, oi chat, tudo bem? Me ajude a transcrever este áudio. E olá, aí, ChatGPT, me ajude a criar um computador quântico. Ele não vai saber te ajudar. Será que ele não vai? Depois a gente vai fazer esse teste. Enfim, e aí? Mas chega num ponto que, assim, essa tecnologia a favor de uma empresa é uma arma muito grande, algo que pode gerar uma corrida tecnológica muito grande, onde quem não tiver um computador quântico nesse meio de tecnologia vai ficar para trás e vai morrer. Acho que é desse nível, assim. Porque é o que eu falei, isso tudo pode ser subsídio para uma ou várias inteligências artificiais proprietárias que geram inteligência para a própria empresa num nível que hoje não se tem, né? E entra naquele debate mais louco ainda, né? De se as tecnologias são criadas ou se elas são descobertas, né? Então, a gente criou a inteligência artificial, a gente descobriu a inteligência artificial, né? A gente criou o computador quântico, a tecnologia para o computador quântico, ou a gente simplesmente, depois de muito tempo, descobriu, né? E até onde que isso pode ir, até onde que esse poder quântico pode ser subsídio para um país ou para uma empresa,
poder bélico, para gerar coisas que hoje a gente não tem acesso a esse nível de inteligência, que uma inteligência artificial alimentada por um computador quântico pode ter muito à frente do que a humanidade conhece, ou do que a gente, como pessoas ordinárias, conhecem, né? Pessoas normais que não estão nesse nível de acesso, acho que acesso é o principal, conhece. Então, que assim, computador quântico nunca vai ser coisa usual, né? Nunca vai ser no seu dia a dia, você vai ter um computador quântico na tua casa. nunca é muito difícil, né? Se a gente pensar assim nos anos 80, anos 70, até mesmo no começo dos anos 90, um computador com o poder computacional que a gente tem hoje seria uma sala gigantesca com milhares de coisas ali funcionando para ter o mesmo poder que você tem no seu iPhone hoje. Então, no seu Samsung, se for samsungista. Mas assim, a tecnologia evolui muito rápido e ela retroalimenta a evolução, né? Então, quanto maior for a sua tecnologia, mais a tecnologia de acesso público for avançada, mais a tecnologia vai avançar e o consumo dessa tecnologia vai avançar de forma exponencial, né? O avanço da tecnologia não é algo linear, é algo exponencial. Né? E isso a gente fala para todas as tecnologias, né? Tanto inteligência artificial, acho que é o exemplo mais próximo e mais tangível, né? Se a gente pensar 2 anos atrás, pensando que a gente está no começo de 2025, começo de 2023, ninguém conhecia ChatGPT, ou pouquíssimas pessoas conheciam ChatGPT. Hoje se tem debates a nível governamental de até onde pode ir o acesso ao ChatGPT, em termos de acesso a dados e tudo mais, como que as escolas conseguem se blindar de um aluno ultra inteligente que tem todas as respostas para todas as provas, né? Claro. Que é o ChatGPT. Como as faculdades conseguem avançar em termos de prover ensinamentos para os alunos que o ChatGPT já tem pronto ali. Como o mercado de colas dentro da escola vai conseguir se manter, né? Porque com o ChatGPT de graça... Acabou. O aluno nerd perdeu ali sua fonte de renda. Fonte de renda tranquila. Do cara do fundão, né? De ganhar dinheiro em cima do burro do fundão. Pô, cara, que loucura, assim. E aí, tanta pergunta sobre esse assunto de computação quântica, porque... E aí eu vou trazer um aspecto geopolítico interessante. Esse programa aqui adotou a lógica do TechCast hoje aqui. Hoje é TechCast, que é muito mais legal de falar de computação quântica. Bitcoin tá em alta... Talvez seja em baixa amanhã, talvez seja em alta, foca no longo prazo e é isso aí. A adoção tá crescendo, então mete marcha. É isso aí. vai sem medo. Tá tranquilo. Não, talvez tenha um pouco de medo também. No máximo 5% do seu PL, do seu patrimônio líquido. Mas 5% do seu PL e tudo mais. Mas, falando um pouco ainda sobre tecnologia. A gente viu, não muito tempo atrás, a Nvidia tomou um susto, assim como algumas outras gigantes dos Estados Unidos, que a China desenvolveu meia dúzia de chinês. Eles desenvolveram uma inteligência artificial melhor do que o ChatGPT e tudo mais, com código aberto, mais rápido, mais barata, que é a DeepSeek. E aí a grande questão cara, isso daqui é como se estivesse brincando de trocar figurinha, enquanto computação quântica é brincadeira de gente grande de fato, como se estivesse jogando poker numa mesa com milhões de reais, com o Neymar na mesa lá. Há então uma certa disputa entre Estados Unidos e China para ver quem é que vai ter essa tecnologia primeiro. Então, ou seja, você tem uma disputa dos rivais nos Estados Unidos, Apple, Microsoft e tudo mais, o Google. E esse pessoal aqui não está pensando que a China pode já ter alguma tecnologia melhor do que a dos Estados Unidos e ainda só não divulgou, né? E o começo de ano foi muito melhor para a China do que para os Estados Unidos, pensando em anúncios, né, e desenvolvimento de tecnologia. O próprio DeepSeek é uma grande cartada, né? É uma grande chancela de que, beleza, vocês estão brincando de ChatGPT, de Cloud, de Gemini, toma um DeepSeek aqui que consegue processar 20 mil vezes mais tokens e processar muito mais coisas por segundo. Então... hoje a gente tem ciência de 2 computadores quânticos, né? O do Google e o da Microsoft, mas nada impede que uma Huawei tenha, do que uma empresa ligada à TSMC desenvolva, enfim, a própria DeepSeek, a própria Nvidia tomou um grande susto, né, com a DeepSeek, assim, isso pode sim
Acho que pensando de uma forma, pensando em potencial, não algo que eu acho que vai acontecer, mas pensando em potencial, isso pode se tornar uma corrida tecnológica entre grandes rivais econômicos, se já não está nesse caminho, né? Os dois computadores quânticos que a gente conhece estão nos Estados Unidos. Já, com certeza, a China já está se movimentando para ter algo nesse nível em termos de computação. Se já não tiver, como você falou, e estiver escondendo essa carta. Uhum. Então, acho que cada vez mais isso é uma tendência, cara. Acho que a tendência do ponto de vista governamental, geopolítico, a corrida tecnológica nesse novo âmbito que a gente não tinha acesso antes, a gente não tinha conhecimento antes, né? E o que se representa de risco para o mercado de cripto? Voltando à nossa pergunta inicial, tipo, porque assim, tudo bem, Bitcoin é extremamente desenvolvido e tal, e mesmo assim a gente tem um certo receio do quanto que a gente está falando aqui numa bomba atômica atacar meu bairro Jabaquara. Para o mercado cripto no geral, porque você tem outras criptos também que não são tão desenvolvidas quanto o Bitcoin e que estão lá no top 10, por exemplo, de cripto e que podem só ser manipuladas com um computador quântico nesse tamanho. Hoje, assim, menos de 1% das criptos tem blockchain própria, né? Uhum. Grande parte das criptos são tokens, são criptoativos criados em cima de outras blockchains. Eu já tô muito nerd, cara. Não, pode ir, pode tacar. Não vim preparado para um assunto tão técnico. Vambora. Mas então, assim, a gente tem que pensar nas blockchains base, onde são criados grandes quantidades de criptoativos. Até mesmo na própria blockchain do Bitcoin agora já é possível você criar outros tokens, né? Até NFTs, tem um ecossistema de DeFi, tudo isso dentro do Bitcoin. A gente tem blockchains que são criadas exclusivamente para isso, como Ethereum, Solana, todas as outras blockchains ali em cima da Ethereum, né? Acessórias a Ethereum, Near, Sui, Sei, infinitas outras blockchains infinitas não as 20, né, mas umas 20 outras blockchains que são infraestrutura para criação de outros ativos e de criação de aplicativos ali descentralizados. Então, pensando nessas blockchains, a blockchain do Bitcoin é, por ampla margem, a mais segura, a mais resiliente, a mais até redundante em termos de nível de segurança e processos. Se a gente olha para Solana, para Ethereum, acho que tem muita coisa que tem que mudar para se tornar quantum resistant, né? Resistente à computação quântica para não ser burlado, até porque eles usam outro tipo de tecnologia para emissão e para validação, né? Não é igual o Bitcoin que tem a mineração ali, que a gente falou de resolver equação com tentativa por segundo. Não, a lógica ali é outra e é mais sensível à computação quântica do que o próprio Bitcoin. Então, assim, pensando nessas outras grandes blockchains do mercado, é muito importante que elas também desenvolvam alguma tecnologia, alguma mudança ali de algoritmo na criptografia para ser resistente à computação quântica. Pensando no próprio Bitcoin, cara, assim, eu acho que tem a principal preocupação que eu tenho, e essa não foi uma preocupação que eu tirei da minha cabeça, foi algum cara grande que publicou no Twitter uma thread sobre isso e eu li e falei, cara, bela sacada, eu não lembro quem foi. Gringo, mas não lembro quem foi. Rafael Lara, me siga no Twitter. Opiniões sobre o Santos, Boston Celtics e o meu cachorro. E cripto. Mas uma tese aí de alguém muito inteligente falando sobre o quanto o Bitcoin, a gente falou, os endereços que se atualizarem vão ser resistentes à computação quântica. Mas os que não se atualizarem, né? Os que não se atualizarem, a gente tem mais de 1 milhão de bitcoins perdidos, de pessoas que enviaram para carteiras e perderam as carteiras, que perderam o computador, que morreram. Estimas que tem mais de 1 milhão de bitcoins perdidos. Esses endereços que não são movimentados há 10 anos, que aparentam ser perdidos de fato, não vão se atualizar, não vão aderir ao hard fork, não vão ser resistentes à computação quântica, e quem tiver a computação quântica vai conseguir acessar todos esses saldos perdidos. Então, potencialmente, é um cara que vai conseguir roubar, de certa forma, ou resgatar 1 milhão de bitcoins, ou mais de 1 milhão de bitcoins. Esse é um risco potencial da computação quântica para o Bitcoin. Nossa, e aquele doidão do lixão? Exato, e todos esses caras que perderam aí milhões de bitcoins, milhares de bitcoins. Imagina, cara, que merda. E aí a gente vai ter uma descoberta. E a carteira do Satoshi Nakamoto?
que também tem 1 milhão de bitcoins, 1 milhão e 100 e tantos mil bitcoins. Ela vai passar Se ele não passar pelo hard fork, a gente vai entender que o Satoshi tá morto. E a gente consegue hackear. A gente, caramba, né? Quem tiver computação quântica consegue acessar esses fundos e hackear a carteira do Satoshi que não foi movimentada. Se ele movimentar... Nos últimos forks, a carteira do Satoshi... A gente não teve um hard fork até hoje. Desse nível de atualização de criptografia até hoje, é que todos os endereços precisam mudar e aderir a essa mudança, ainda não teve. Ou quem não aderir muda totalmente a lógica, ainda não teve nada nesse nível. Caraca. A gente teve hard forks mais complexos do ponto de vista tecnológico, mas nada que mude saldos parados ou saldos de quem não está movimentando, lógicas por trás da criação de carteiras. Então, esse seria um hard fork muito mais impactante, até do ponto de vista de obter esse tipo de resposta. Se o Satoshi está vivo ou não. Se ele vai movimentar, se ele vai mudar a carteira dele ou não. Não tinha uma história de que... Eu vi uma teoria sobre isso não sei se foi no Twitter ou se foi num portal de cripto, de que era poderia ser um engenheiro que foi um dos primeiros caras a receber Bitcoin e o cara teve esclerose lateral amiotrófica e acabou morrendo. Caraca, o Hal Finney, né? Mas tem algumas evidências geográficas e que impedem. Parece que durante um dos e-mails que o Satoshi enviou, alguns saldos que o Satoshi enviou, tem esse registro de que o Hal Finney estava correndo 21 quilômetros ou alguma corrida de rua. Mas ele não podia ter programado o e-mail? Poderia, né? Pra tirar o dele da reta? Pode ser também. É uma grande incógnita. Assim, que só vai saber no hard fork, por exemplo. Né? Pra ver se o cara tá... E o Endat com a empresa, cara? Eu acho que é um grupo de pessoas, uma empresa. É muito complexo pra ser uma pessoa só. O cara pode ter sido um dos caras. Né? É um dos caras. Ele atuou ativamente na evolução do Bitcoin enquanto tecnologia, né? E na implementação do Bitcoin ali de forma acessória ao que é o grupo ou pessoa Satoshi Nakamoto. Ele fez parte dessa criação. Da mesma forma que o carinha lá, que eu esqueci o nome, que a HBO falou que era o Satoshi Nakamoto. O... Peter, sei lá o quê. Isso. Mas esse cara também conseguiu provar por A mais B que ele não é o Satoshi, não tinha nada a ver, impossível ser ele, até porque acho que ele tava no ensino médio na época, né? Então... imagina, moleque... Bom, deixa eu ir pra um rápido intervalo e na volta a gente continua aqui com muito mais CryptoCast. Bem-vindos de volta ao nosso último bloco aqui do nosso CryptoCast dessa semana. Um papo de nerd num nível inacreditável. A gente falou de computação quântica, a gente falou de geopolítica, depois de computação quântica, agora Rui Satoshi Nakamoto, né? Quem é o Satoshi Nakamoto? E aí eu queria trazer uma outra história, né? Porque a gente estava falando sobre quem poderia ser o Satoshi, né? Naquele documentário lá da HBO, inclusive, apontaram que era um cara que depois falou que não era ele. A gente até hoje não sabe quem é o Satoshi. Mas você trouxe um negócio que é muito interessante sobre a computação quântica. Ela pode acabar pegando criptos que não se atualizarem. E tem a história de um cara... Para você que está chegando agora no mundo das criptomoedas, você já aprendeu por aqui que a maneira mais segura de você ter suas criptos é numa cold wallet. Você pega uma carteira de cripto, que é um pendrive no caso, você vai lá, vai configurar esse pendrive, tudo bonitinho, não vai falar para ninguém e tal. E aí você vai ter suas palavras de segurança e tudo mais. Que só você tem acesso, você vai anotar no bloco de notas, você não vai deixar isso de maneira nenhuma em algum lugar tecnológico e beleza, acabou, suas criptos nunca vão ser pegas, em teoria. Só que teve um cara que, na Inglaterra, que jogaram o pendrive dele fora. E sem querer. Era um disco, né? Era um HD que tinha a carteira dele. Não era um HD que tinha a carteira dele lá dentro. E ele até hoje, faz 10 anos que esse cara tá atrás desse bendito HD, porque teria mais de 1 milhão de bitcoins lá dentro, não é isso? Não, 1 milhão não, mas assim, alguma coisa na ordem de... Era centenas de milhares ou dezenas de milhares de bitcoins. Porque assim, a gente pensa nisso hoje, é totalmente inacessível para pessoas normais.
Mas pensando em 2010, 2009, 2011 até, o Bitcoin custava menos de $1, né? Então, não qualquer pessoa, mas era muito mais fácil você ter 1.000 Bitcoins, ou muitas pessoas acumularam Bitcoin minerando, porque na época qualquer computador normal que você tinha em casa conseguia validar transações de Bitcoin. James Howells, de 39 anos, um engenheiro de TI britânico, perdeu um disco rígido com 8.000 Bitcoins, que dá mais de 4 bilhões de reais, que foi jogado no lixo há mais de 10 anos. E aí ele tá nesse vai e volta, ele já tentou, já contratou caras que trabalharam em lixões para tentar ajudá-lo a achar esse negócio, consultores, já gastou mais de $1 milhão nesse negócio. E mesmo assim ele continua firme, porque são 4 bilhões de reais, cara. Você acha que você vai abrir mão? Cara... Dá o quê? Uns 700 milhões de libras? Cara, imagina assim. E aí o que acontece? Agora, essa é uma matéria, em fevereiro agora mesmo, que ele tá tentando comprar o aterro sanitário da cidade, que ele conseguiu pelo mapeamento. Ele descobriu que foi lá que tá lá. Não tem como não estar nesse aterro sanitário. Tá lá. Em teoria. E aí, porque alguém pode ter pego também nesse meio do caminho aí, mas em tese, se for jogado no lixo, for pro lixo, tá lá. E aí, isso desde 2013. Ele tentou mover uma ação para realizar uma busca no aterro sanitário da cidade. E aí o Conselho Municipal de Newport argumentou que isso representaria um grande risco ecológico e, além disso, informou que o local será fechado, pois já está quase cheio esse aterro sanitário. E aí, qual que é a grande questão? Ele montou um grupo de investidores, porque, ora bola, você está falando de 4 bilhões de reais, que, vamos achar esse custo aí, se rolar, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. E o que acontece? Já que vai ser fechado, ele está falando, então, deixa eu comprar esse aterro sanitário, e aí eu escavo. E aí ele acredita que conseguiria recuperar o item com 18 a 36 meses de escavação, além do processo de recuperação de dados. O aterro sanitário armazena mais de 1.400.000.000 de toneladas de resíduos, mas Howells afirma ter restringido a localização do HD a uma área de aproximadamente 100.000 toneladas. Cara, esse cara tá maluco, né? Esse cara tá a lenda do tesouro perdido. Ele não descansou a cabeça um segundo, ele deve ter se demitido. E aí ele falou, já prometeu que doaria 10% do dinheiro pra cidade. Tá bom, 400 milhões de reais, como sempre. Mas assim, cara, e aí, você acha que ele vai conseguir ou não vai? Eu acho que não vai, cara. Pensa que esse HD tá enterrado em lixo há 10 anos, 11 anos, 12 anos. 12 anos, pô. Cara. Se ele recuperar, ainda tem o risco do negócio estar totalmente corrompido e, assim, eu acho muito difícil, velho. Torço pra que ele recupere. Imagina que história. Seria lindo. Aí sim ia virar um documentário legal de assistir. Nossa. Mas eu acho muito difícil, velho. Doidão, ele cara. Deve estar tudo enferrujado. Não, deve ter um processo de recuperação aí, né? Esse cara não é possível. Ele deve ter feito algum estudo Deve ter reunido uma galera boa. Se ele achar, eu acho que ele consegue recuperar os dados. Entendeu? Eu torço. Pelo menos o sinal da carteira. Fazer uma transfusão ali de dados. Não sei se é possível. É possível fazer esse negócio? Boa pergunta. Você pegar uma carteira que está enferrujada, você transfere para uma outra. É só ter as 12 palavras ali, né? Ele não deve ter. Com certeza ele não tem, senão ele não tava comprando um aterro sanitário. Né? Caraca, cara, que história de maluco essa daí. E deve ser uma carteira que hoje em dia já deve ser muito pouco usada, né? Ele deve ter comprado em 2013 ou minerou, não sei, o cara é engenheiro de TI, deve ter conseguido isso, deve estar na carteira muito hardcore. E quem é que deixa uma... Porra, o Howells. Quem é que deixa um HD cheio de Bitcoin num saco preto, igual o saco de lixo da tua casa, cara? Pelo amor de Deus, entendeu? Você coloca uma gaveta, compra um cofre lindo. Vai lá em Las Vegas, vai ser um monte de cofre. Compra um cofre bonitão lá, faz assim, sabe, que tem toda uma frescura. Mas deixa lá no meio, pelo amor. 4 bilhões de reais. A gente pensa que na época era $8.000 que ele tinha ali. Talvez pra ele nem fizesse muita diferença. Tem, né? O doidão da pizza, né? O doidão da pizza lá também. O Laszlo. Perdeu não, né? Comprou uma pizza. 10.000 bitcoins por 2 pizzas, né? Então... Muita gente subjugou o Bitcoin ali nos anos 2010, 2011, com razão, né? Acho que na época não tinha uma perspectiva tão grande assim de adoção em massa, nem é em massa ainda, mas uma adoção tão grande, o Bitcoin se tornar uma coisa tão grande, né? A gente tem tweets antigos de gente comemorando que comprou a $2 e vendeu a 8, né? Então...
Hoje tá valendo aí quase 100 mil dólares, 90 mil dólares. 90 mil dólares. Os Estados Unidos ainda nem jogaram as reservas deles para Bitcoin. Então, exato. Então, esse efeito no mercado. E aí, para a gente poder finalizar o nosso papo, como se posicionar direito para essa maré que tá vindo aí? Altcoin? Eu acho que é o contrário. Acho que é você se posicionar em boas criptos. Acho que hoje o risco é muito maior de você estar pulverizado do que concentrado nas boas criptos. Então, uma carteira ali com 8 a 10 criptoativos bons, consolidados, com bom roadmap, que já tem um ecossistema legal em cima, é o caminho para você ter um bom aproveitamento do mercado cripto sem muita dor de cabeça e ter uma boa posição de Bitcoin pensando a médio e longo prazo não pode ser ruim. Acho que se esse momento do ciclo serviu para alguma coisa, esse horror das meme coins, é para finalmente trazer uma consciência pública de que meme coin é o jogo do tigrinho das criptos. Então, mantenha-se longe dessas furadas. Eu venho aqui na BMC, deve ter uns 5, 6 anos já, e eu sempre tô falando a mesma coisa. Cara, foge de meme coin, foge de meme coin. Agora a gente viu, infelizmente, aí, né, mais de 99% das meme coins vão a zero e quebram o investidor. Então, cara, mantenha a distância disso. Perfeito. Bitcoin vai a quanto até o fim do ano? 150 mil dólares. Ethereum vai até quanto até o fim do ano? Uns 3.200. Se der muita coisa certa, até tá mais parada que água de coco. Pô, 150 mil, cara, hoje o Bitcoin tá 90 mil, tá bom, não? E Solaninha, $500. 500 dólares. 550. Né? Solana, você tá mais otimista esse ano? Tô muito otimista, sempre tô otimista. Hoje tá quanto? Solana, cara. Hoje tá $150, mais ou menos. Então você acha que ela vai pra vezes 5 aí? Acho que vai pra quase, né? Vezes 3,5 ali. Vezes 3,5. Tá certo. Otimista. Muito obrigado. Sempre uma honra recebê-lo. Volte mais vezes. Eu não vou nem falar pra você. Seja muito bem-vindo. Tá? Porque você já é de casa, já é o sexto que a gente grava junto. Sou amigo já da rapaziada que assiste. Você é de casa. Então volte mais vezes, tá certo? Tamo junto. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Valeu. E aí, você que nos acompanhou aqui no CryptoCast dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra recebê-lo aqui no CryptoCast, que eu falo, é a casa do investidor cripto na TV brasileira, é a BMC News, tá bom? Nos siga nas redes sociais, @bmc.news. A gente está tanto no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn. Também temos no nosso portal, bmcnews.com.br, onde você tem matérias exclusivas a todo momento saindo lá, a equipe do portal fazendo bastante notícia fresquinha para te manter sempre muito bem aí informado de tudo que acontece no mercado financeiro, mercado cripto e tudo mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana com muito mais CryptoCast aqui na BMC News. Até mais, tchau, tchau!